E aí galera do YouTube, bacana? Bem-vindos ao canal Minha Oficina Minha Vida da VTEC. Hoje, continuando aí nossas videoaulas do curso de Mecânica Automotiva Teórica do nosso canal, estamos na 14ª aula e hoje vamos falar de uma disciplina que eu gosto muito, que é lubrificantes automotivos. É uma disciplina aí que causa um pouco de polêmica aí entre os reparadores e clientes, ok? Então assim, dentro dessa videoaula a gente vai discutir diversas coisas importantes para o entendimento e do funcionamento correto do motor, tanto para quem pretende ser mecânico ou simplesmente para os curiosos aí que querem saber mais sobre esse líquido aí fundamental para o funcionamento do automóvel. Então assim, se você quer aperfeiçoar seu conhecimento, vamos para a aula aqui que a gente vai aprender bastante coisas juntas aí, ok? Então pessoal, a gente vai ver nessa videoaula por que o óleo fica escuro, por que é importante você usar o óleo recomendado, qual que é o tempo de troca, ok? Então a gente vai discutir diversas coisas aí, ok? Então, para começar a nossa 14ª aula aí, vou mostrar para vocês. Isso daqui, pessoal, é o óleo refinado, ok? Quando ele sai da Petrobras, que ele é refinado. Por que ele está com esse aspecto ainda não tem cor? Porque ele é apenas o óleo refinado. Ele ainda não teve o acréscimo de aditivos. Todo óleo lubrificante ele tem uma série de aditivos acrescentados ao óleo para melhorar o desempenho do próprio óleo e lubrificar da forma melhor possível o motor. Então pessoal, o óleo por si só, esse óleo aqui, ó, se eu colocar no motor a quantidade lá recomendada, ele não vai servir por si só na lubrificação, sem esses aditivos. Ok? A gente vai falar sobre um por um aqui, nessa videoaula. Aí o pessoal aí vai ficar craque e entender o que é um óleo lubrificante de verdade. Bom pessoal, então, qual que é a função do óleo lubrificante? O próprio nome já diz. Ele é um óleo lubrificante usado para lubrificar. Mas é só isso? Não. Ele tem outras funções também. Ele ajuda no resfriamento do motor, através da... quando ele está em trabalho, ele está trocando calor com o motor, então é um dissipador de calor, isso é uma função. Além disso, ele reduz o ruído, o barulho do motor. Ele tem a função de reduzir o barulho do trabalho do motor também. Além de fazer a limpeza através de conduzir as impurezas através dos dutos até chegar ao filtro para poder reter as impurezas. Por isso que, além dessa propriedade, a gente precisa saber a finalidade dos aditivos para a gente entender melhor isso daí que eu estou falando. Ok? Então pessoal, existem no óleo aí para motores, que a gente está falando aqui sobre óleo para motores automotivos, então de combustão interna, a gente precisa saber quais são os 3 tipos de óleo. São o mineral, o sintético e o semissintético. Ok? Vou tentar representar aqui. Se eu fosse fazer um desenho do esquema da montagem da substância, o óleo sintético, eu teria moléculas dessa forma aqui, ó, todas alinhadas, bonitinhas, ok? Esse aqui seria o óleo sintético. Sintético, ele é um óleo desenvolvido em laboratório, ok? Ele não é derivado do petróleo. Se eu for representar a estrutura molecular do óleo mineral, eu teria isso daqui, ó.
já mais bagunçado. Uns menores, átomos maiores, então seria uma bagunça, ok? Mas é o mineral que é extraído do petróleo, que é esse óleo aqui. E eu tenho, além disso, o semissintético. O semissintético seria a união desses dois modelos aqui, das duas estruturas moleculares, não que seja, eu peguei um frasco de óleo sintético e vou misturar com um frasco de óleo mineral, não é essa a mistura. É apenas uma adequação das propriedades, colocando dentro da estrutura molecular moléculas de sintético com moléculas de óleo mineral, ok? Então, é um óleo que, teoricamente, eu não recomendo esse óleo semissintético aí, ok? Porque imagina você com diversas moléculas dentro do seu óleo, sendo moléculas organizadas e moléculas desorganizadas, moléculas organizadas, moléculas desorganizadas com o mineral. Você pode ter um atrito fluido aqui dentro dos aditivos do óleo, através da movimentação ali que é rápida e compressão dentro do sistema, do circuito do óleo. Então você pode ter um atrito fluido com essa dispersão aqui, que seria, no caso, aí, uma mistura entre essas duas fórmulas, vamos dizer assim. Bom, algumas fábricas recomendam o óleo semissintético para alguns motores. Eu não recomendaria esse tipo de óleo. Então, assim, do ponto de vista técnico, da minha opinião, não é um óleo muito recomendado. Eu não utilizaria esse óleo no meu motor. Eu ia optar ou pelo sintético ou pelo mineral. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, ok? Então aí vai depender de cada motor e aplicação. Bom, então a gente já sabe que como que é a estrutura molecular de cada tipo dos três óleos. Então a gente agora vai falar sobre o óleo, por que ele escurece, por que o óleo fica preto quando você vai trocar. Você coloca o óleo ali com uma cor escura, uma cor avermelhada. Aliás, o óleo também, pessoal, que é fabricado no Brasil, ele é igual em qualquer lugar do mundo, a cor, ok? Porque ele tem que ter os aditivos conforme a norma API, ok? Então o óleo é a mesma cor em todo lugar do mundo, o óleo lubrificante. Então, pessoal, por que o óleo fica preto? Bom, o óleo lubrificante, eles são moléculas de carbono ligados a átomos, né, de hidrogênio. Então eu tenho aqui uma molécula. Essa molécula se liga a outra, que liga a outra, tudo ligado por hidrogênio nessa cadeia aqui, ok? Esse aqui é um Czinho aqui, é o carbono, o H é hidrogênio. E aqui sucessivamente. Então são incontáveis quantidades de moléculas dentro da capacidade ali de armazenamento dentro de 1 litro, por exemplo. Eu tenho um frasco com 1 litro de óleo lubrificante, eu tenho lá incontáveis número de moléculas, ok? Porque é bem microscópico isso daqui. Então, pessoal, o que acontece dentro do motor combustão aí, sistema Otto aí? Quando você tem a combustão lá na câmara de combustão, que tem a explosão, a queima do ar e combustível, ainda assim, oriundos da gasolina,
alguns átomos de oxigênio conseguem passar pelo anel de vedação, o anel do pistão, ele consegue ultrapassar e cair na corrente de lubrificação. Então, o óleo ele consegue levar, assim, ele recebe, na verdade, átomos de oxigênio, oriundos dessa explosão dentro da câmara de combustão. Não é defeito no pistão, tá, pessoal? Nem defeito no anel de vedação. É que, como é muito microscópico, ainda ele consegue ultrapassar entre a parede e o anel de vedação. Porque o que acontece, pessoal? Você tem aqui, ó, o pistão, ok? E aqui a câmara da combustão, ou o cilindro e as camisas aqui. Então, pessoal, é claro que o pistão até a parede aqui do cilindro, a distância é bem menor. Aqui, o que passa aqui é o filete, apenas um filete minúsculo de óleo lubrificante. Então, essa parede aqui, ó, essa distância entre a extremidade do pistão até a parede é uma folga microscópica, que ela é dividida apenas pelo filme de óleo que passa aqui, ó. Porém, como eu havia dito no começo do vídeo, o óleo lubrificante ele tem a função de evitar o atrito entre a parede e o pistão. Porém, como a folga é mínima, ainda assim acontece algum tipo de atrito aqui. Por isso que o motor esquenta, ok? Então, é claro que esse atrito que existe, quando está tudo funcionando em ordem, o óleo tá ok, é claro que é tolerável, ok? É tolerável esse atrito aqui. Aliás, um atrito microscópico é uma coisa assim, muito, não é irrelevante, porém também não causa dano a curto prazo. Mas existe o atrito. É bom que saibamos aí que existe esse atrito entre o pistão e a camisa aqui, que é o exemplo que eu estou dando, pois existem outras peças móveis também que exigem lubrificação e que acontece a mesma coisa. Bom, então, pessoal, quando explode aqui, olha, na câmara de combustão, ainda o oxigênio consegue passar por aqui, ó, que é esse Ozinho que eu fiz aqui, ó, o oxigênio. Ele consegue passar ainda, ele cai na corrente de óleo, ok? E esse oxigêniozinho aqui, o que ele faz? Ele mata os átomos de hidrogênio. Então, à medida que vai caindo oxigênio na corrente, que é inevitável isso acontecer, porém existem alguns aditivos para controlar isso daqui, mas ainda assim o óleo está em condição de receber o oxigênio, embora tenha o aditivo para combatê-lo, mas não consegue combater 100%. Então, esse oxigênio ele vai matando aos poucos aqui, ó, o hidrogênio. Então, à medida que você mata todo o hidrogênio, mata entre aspas, tá, pessoal? Mas é que ele destrói mesmo aqui. Vou falar matar para entender. À medida que o oxigênio vai matando os hidrogênios, vai sobrando apenas o átomo de carbono. É o mesmo que ocorre, pessoal, na churrasqueira, por exemplo. Quando você acaba de fazer o churrasco, debaixo da churrasqueira ali, aquele pó, aquela cinza ali, ela não é inflamável mais. Por quê? Porque ele só tem partículas de carbono. E aquele carbono ali é escuro, não é? Então, o que acontece com o óleo? À medida que isso aqui chama hidrocarbonetos, ok? Cada molécula do óleo se chama hidrocarboneto. Então, à medida que o hidrocarboneto perde os seus átomos de hidrogênio, vai sobrar apenas o carbono.
Então o carbono, ele é escuro, ele vai fazer o óleo escurecer, consequentemente. Ou seja, não quer dizer que quando você vai trocar o óleo, às vezes o frentista ou a loja que você vai trocar o óleo lubrificante, o cara tira a vareta e fala assim, nossa, esse óleo está preto, está sujo. Bom, não é que seja sujeira, porque o carbono ele já está dentro do óleo, mesmo que novo, você abre o frasco, coloca o óleo novo ali, existem os carbonos. Porém, ele em forma de hidrocarbonetos, ele não está escuro porque tem o hidrogênio, ok? Então, não é sujeira que você está pondo ali um óleo novo, já tem carbono, então não é sujeira. Quando ele está escuro, é porque ele só está o carbono, algumas partes da estrutura molecular. Então ele fica assim, mais escuro, não é sujeira. Se ele estiver dentro do prazo e dentro da quilometragem estabelecida pelo fabricante do automóvel, mesmo que ele esteja escuro, o óleo ainda está bom, ok? Você nunca deve aferir um óleo, olhar a qualidade do óleo através da sua coloração, e sim pela data recomendada de troca e pela quilometragem que o carro rodou ali com aquele óleo, naquele período daquele óleo, ok? Então, isso aqui é só para explicar por que o óleo é escuro. Então, pessoal, não é sujeira, ok? Vou apagar aqui. Então, vocês entenderam, né, que o oxigênio vem da combustão da câmara. Então, pessoal, se você pegar um carro aí que tem como combustível o GNV ou o álcool, você vai ver que ao trocar o óleo, ao final do período recomendado, você vai ver que o óleo vai estar bem mais claro. Por quê? A gasolina libera mais oxigênio durante a combustão. Após a combustão, ela libera mais átomos de oxigênio do que o etanol e muito mais ainda que o GNV. O GNV, pessoal, quando você troca um óleo, você vai esgotar o reservatório low cárter para trocar o óleo de um carro GNV movido a gás natural veicular, você vai ver que o óleo vai estar como se ele estivesse novo, com a coloração de quando você colocou ele. Por quê? Porque ele não teve perda das moléculas de hidrogênio. Então, o óleo vai estar com a coloração melhor. Quer dizer que ele está novo? Não, ele está ruim. Por que ele está ruim? Porque ele venceu o prazo estipulado pelo fabricante e também recomendação do engenheiro fabricante do automóvel. Se é para trocar com 6 meses, é para trocar com 6 meses. Se é para trocar com 5.000 km rodados, com 5.000 km rodados. Ok? Então, mesmo que ele esteja clarinho, ele está ruim, pois ele perdeu seus aditivos com o passar do tempo, somado a o uso durante a quilometragem que ele atingiu. Ok? Então, pessoal, é muito importante essa questão de coloração aí, não é parâmetro para se trocar o óleo ou não. Qual que é o prazo recomendado para a substituição do óleo lubrificante? Bom, em testes laboratoriais, pessoal, as quais eu tenho dados dos resultados, foi comprovado que um óleo lubrificante, ele tem a duração e em condições normais de 6 meses. 6 meses ele consegue manter o índice mínimo recomendados pelo fabricante do carro. Você precisa desses aditivos somados ao óleo para você poder ter uma lubrificação segura do automóvel, ok? Então, com 6 meses, a partir do 6º mês, você já começa a comprometer
a funcionalidade do óleo por perder diversas propriedades aqui de aditivos. Então o seu carro vai estar em risco se você utilizar um óleo lubrificante mais que 6 meses, ok? Nesses testes, alguns óleos conseguiram ainda manter o nível de aditivo dentro do tolerável. Foi uma marca ou duas apenas. O restante, nenhum passou, nenhum conseguiu manter o índice de aditivos mínimos para poder proteger o motor do veículo. Então, com esses resultados, pessoal, o óleo no Brasil, ele não pode ser utilizado mais que 6 meses, mesmo que o fabricante do automóvel recomende a troca a cada 20 mil quilômetros ou um ano de prazo de troca. Não existe. Não existe. O máximo são 6 meses, ok? E ponto final. A quilometragem você pode estar verificando no manual do automóvel. Por exemplo, o carro ele vai rodar com o óleo o período de 6 meses ou a quilometragem indicada pelo fabricante. Se o fabricante disse que aquele óleo pode rodar 7 mil quilômetros durante um intervalo de trocas, se você em 6 meses ou menos você atingiu 7 mil, você deve trocar o óleo. Ok? Atingiu a quilometragem, troca o óleo, porque a quilometragem também vai fazer o óleo se desgastar e vai perder as propriedades aditivas dele também. Quando eu explicar o que são os aditivos, aí sim você vai entender por que deve ser seguido esses prazos. Então, se você atingiu 6 meses e rodou apenas 500 quilômetros com aquele óleo, você deve trocar o óleo 6 meses ou a quilometragem indicada no manual. Se você não tem o manual, o que você deve fazer? Ligar para o SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, da fábrica do seu automóvel. Que seja Fiat, que seja GM, que seja Volkswagen, ou que seja a BMW, qualquer montadora vai ter representantes no Brasil e você vai conseguir o manual do seu carro através do cadastro ligando para o SAC, ok? Se o seu carro tiver mais que 10 anos de fabricação, aí você não consegue o arquivo em PDF mais. E eles não conseguem te mandar por e-mail. Eles vão te mandar pelos correios, o correio vai entregar na sua casa. Porém, demora. Ok, pessoal? Já fiz alguns testes de algumas montadoras. Eu pedi alguns manuais de automóveis e algumas variou um pouquinho o prazo de entrega, mas eles todos estipulam 60 dias para a entrega do manual via correio ou 10 dias via e-mail, via PDF, desde que o seu carro não tenha mais que 10 anos de fabricação. Mas todas as empresas, todas as fábricas enviam o manual, basta você pedir, ok? Você pode pedir pelo chat, você entra no site, lá vai ter como você conversar com o atendente através do chat. Ou você pode ligar para o SAC também. Se você não quer esperar o manual chegar na sua casa, você pode passar pelo atendente do telefone ou pelo chat. Você passa o ano do seu carro, o modelo do seu carro, e você vai passar o chassi do seu carro, o número do chassi. Ela vai pesquisar no banco de dados e vai te passar a informação que você precisa, seja ela qual for. Se for para a especificação do óleo recomendado pela fabricante, pelo telefone e pelo chat ela vai te passar, ok? Então, nunca, jamais compre óleo lubrificante para trocar no seu veículo em supermercados de forma aleatória. Eu vou pegar o óleo mais barato. Não.
você vai pegar o óleo recomendado pelo fabricante, ou o equivalente ao recomendado. Mais para frente, daqui a pouquinho, a gente vai entender isso daí melhor, ok? Então, pessoal, a gente sabe quais são os tipos de óleo, a gente sabe por que o óleo fica escuro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os aditivos. Pessoal, eu separei aqui os 8 aditivos mais importantes que são acrescentados ao óleo depois da sua fabricação. Bom, detergente. É acrescentado um detergente. Antes de falar isso, pessoal, eu tive uma ideia aqui. Eu tenho um vídeo que mostra na prática como que é o funcionamento do óleo lubrificante internamente no motor. É um vídeo que o pessoal colocou uma câmera dentro do motor, no momento do funcionamento do motor. E dentro desse vídeo, que é um vídeo de 8 minutos, ele fala muito sobre aditivos, sobre viscosidade, sobre o trabalho, a forma de trabalho dele, o calor, e fala assim, de uma forma geral, que vai ajudar a gente aqui. Então eu vou colocar o link aqui embaixo, você vai clicar, você vai dar pause na nossa aula agora, você vai assistir esse vídeo de 8 minutos, e você vai voltar à nossa videoaula para a gente falar, para a gente entrar numa sintonia aí, que através desse vídeo, que vai mostrar na prática algumas testes aí interessantes, que vai facilitar o entendimento. Então, pessoal, assista esse videozinho, dá uma pausa aqui, agora sim a gente vai conseguir dar prosseguimento aqui, vai ficar mais fácil o entendimento, ok? Vocês viram lá alguns aditivos, então a gente vai falar aqui na teoria também, através do que foi mostrado ali. Então vocês vão entender melhor. O primeiro aditivo que a gente vai falar aqui é o detergente. Qual que é a função do detergente? O detergente, ele faz com que as impurezas não se acumulem em determinadas regiões dentro do motor. Quais as impurezas? Lembra que eu falei lá que o lubrificante ele não lubrifica 100% e que a camada de filme não consegue eliminar o atrito 100%? Bom, o que acontece? Isso daqui, ó, exemplo, a parede é a parede lá daquele exemplo que eu fiz o desenho do pistão. Aqui seria a parede do cilindro e aqui seria a parte externa do pistão ali. Então, veja que aqui, ó, aqui está passando filme, né, de óleo. E esse óleo está evitando que essa parte toque com essa. Ok? Então, entre o pistão, a parede do pistão e a parede do cilindro, existe uma pequena distância que é preenchida pelo óleo lubrificante. Porém, como a distância é muito mínima e o óleo tem a função de não deixar essas paredes se tocarem, ainda assim, se você olhar microscopicamente, a parede do cilindro, ela seria isso daqui, ó. Se você aumentar muito, vai parecer uma serra cheia de montanhas. Mas isso o quê? Você vai aumentar aqui em uma escala gigantesca para você perceber essas ondulações, ok? Coisa que a olho nu é impossível. Então, pessoal, essa parte aqui do cilindro, ela ainda consegue tocar em alguns pontos. Aqui houve o toque o atrito entre a parede do cilindro com a parede do pistão. Então, nesse toque aqui, houve uma perca de material, que é uma partícula extremamente minúscula. Para vocês terem ideia, pessoal, esse atrito aqui, ó, a partícula que é liberada aqui, você precisa de 300 milhões dessa partícula para poder formar
a cabeça de uma agulha. Então veja que é coisa assim, microscópica ao extremo. Então essas partículas, elas vão caindo no óleo e vão cair também no circuito aí contaminando o óleo todo. Aí você vai ter uma partícula que, à medida que você vai tendo partículas, você tem uma partícula agora, depois você tem 2, depois você tem 10, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Ela tende-se a acumular e pregar na parede lá dentro do motor. Então ela deveria criar limalhas, pequenas microscópicas limalhas, iriam se aglomerar, formando então pequenas impurezas, que ao contato com as partes móveis dentro do motor, causariam uma catástrofe, ok? Seria uma catástrofe essas moléculas em contato ali, por exemplo, no mancal. Então, o que o detergente faz? O detergente faz com que essas partículas subam no óleo para não colarem em paredes dentro do motor, até chegar ao filtro. Quando o óleo chegar aqui no seu percurso, chegar no filtro, o filtro vai reter essas partículas, liberando um óleo mais limpo, porém ainda não 100% puro, porque o filtro também ele não consegue filtrar 100% as partículas microscópicas oriundas do atrito das partes móveis com as partes fixas. Então, a função do detergente é fazer com que as micropartículas se elevem e não se grudem com a parede das partes internas do motor. Ok? Então, o dispersante, pessoal. Agora vamos falar sobre o dispersante que é aplicado dentro do óleo como aditivo. O dispersante, também como todos os elementos aqui, são elementos químicos que acrescentam o óleo para dar mais qualidade de lubrificação. Então o dispersante seria isso aqui, ó. Vocês viram lá no vídeo que eles pegaram uma amostra com carbono, né? Uma amostra de óleo cheio de carbonos. E ao pingar o dispersante, vocês viram que todos os carbonos foram para a extremidade, fazendo com que essa parte ficasse limpa. Então é assim, ó. Vamos supor que isso aqui é o carbono que está sendo liberado dentro do óleo. Então, o que faz o dispersante? Vamos supor que eu estou pingando aqui uma gota de dispersante. Porém, eu não vou pingar no óleo, no óleo, porque ele já vem com dispersante, então não precisa. Então o que ele faria? Se fosse o caso de eu pegar a amostra igual lá do videozinho que eu mostrei o link. Ao pingar uma gotícula de dispersante, todas essas partículas de carbono iriam para as extremidades aqui, ó. Então essa região aqui, o óleo ia ficar um óleo mais puro, um óleo mais limpo, para poder exercer a sua funcionalidade. Então o dispersante é para dispersar os átomos de carbono para a borda. Então aqui vai ficar, eles vão tentar se aglomerarem, quando chegar no filtro também o filtro vai conseguir fazer, retirar essas impurezas, entre aspas, fazendo com que o óleo saia mais limpo, porém não totalmente limpo, ainda vai ter um pouquinho de pureza, porque o filtro não consegue fazer a limpeza 100%. O que vai fazer a limpeza 100% é a ajuda do filtro novo e a troca troca do óleo na recomendação correta. Então, se você trocar o óleo
na recomendação de 6 meses, não vai dar tempo de gerar borras através dessas impurezas ainda que consegue vencer os aditivos e vencer a capacidade de retenção do filtro. Ainda sobram esses pequenos probleminhas aí que você não deve acumular guardando a troca do óleo após os 6 meses. Trocou em 6 meses, trocou o filtro bonitinho, filtro de ar vai ficar zero, o carro vai rodar com o motor limpo, sempre limpo, não vai dar tempo de criar crosta, nem de criar essas borras e sujar o seu motor aí, prejudicando aí, entupindo ele, ok? Agora vamos falar sobre o antioxidante. Pessoal, vocês viram no vídeo também que o motor, quando ele está parado, ele absorve a umidade do ar pelas paredes internas do motor, que é frio. E essa umidade, ao contato com a parede interna do motor, ela cria gotículas de água através da condensação da umidade na parede fria, condensa, vira água, escorre e cai lá dentro do motor. Então são pequenas gotículas que se formam com o carro parado, também é coisa microscópica também, mas existe. Então essa água é extremamente oxidante, tem oxigênio na água, então assim, para o ferro, vamos pôr lá dentro, vamos supondo que o interior do motor não esteja protegido com antioxidante, vai então oxidar tudo. Você vai destruir o seu motor sem esse antioxidante aqui, ó. Então, pessoal, se você rodou com seu óleo mais que 6 meses, você pode ter a perda total do antioxidante, por exemplo. Você pode perder o dispersante, porque o aditivo ele tem o tempo dele de atuação dentro do óleo. Não quer dizer que você vai trocar o óleo daqui a um ano que vai ter o detergente lá bonitinho da forma mínima recomendada. Você ultrapassou o limite de tolerância que suporta o aditivo dentro do óleo. A partir de 6 meses, pessoal, eu vou bater nessa tecla de novo. A partir de 6 meses, apenas algumas marcas conseguiram manter seus aditivos dentro de um tolerável. Mas é coisa assim, que com 7 meses aí rodando com o carro, independente da quilometragem, você já tem a perda desses aditivos, até mesmo nesses que foram aprovados. Isso daí, pessoal, não passa em TV, não passa esse teste em TV, o pessoal não fala sobre isso. Mas é garantido e comprovado em testes laboratoriais que 6 meses é um prazo de utilização do óleo. Ok? 6 meses troca o óleo. Então, falando, o antioxidante, o que ele vai fazer? Ele vai eliminar o oxigênio da umidade, fazendo com que o óleo não oxide. Um óleo oxidado, pessoal, ele vai causar ele vai impregnar nas peças internas do motor. Não sei se vocês já viram o motor quando aberto, a tampa de válvulas, e que está tudo meio avermelhado, as peças estão avermelhadas. Isso é causado pela oxidação do óleo, que cria aquele verniz, uma espécie de verniz. É chamado verniz mesmo, dentro da mecânica automotiva. Aquele avermelhado do motor. Então aquilo ali é prejudicial e aquilo ali pode causar entupimento dos dutos da circulação do óleo dentro do motor. O ideal é um motor limpo. Para você ter um motor limpo, você tem que ter os aditivos sempre presentes no óleo durante o trabalho. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o aditivo melhorador de viscosidade. Bom,
eu queria chegar nesse aditivo porque ele é fundamental e um dos mais importantes aí é aditivos químicos adicionados ao óleo lubrificante. Bom, para falar do melhorador de viscosidade, eu tenho que falar para vocês o que é viscosidade. Bom, a viscosidade, pessoal, é a capacidade de escoamento de um líquido. Ou seja, se eu tenho um líquido mais viscoso, ele vai ter mais dificuldade de escoar. Ou seja, se eu tiver um líquido menos viscoso, ele vai escoar com mais facilidade. Ou seja, quanto menor o índice de viscosidade, mais ralo, entre aspas, é aquele líquido. Ou seja, se eu tiver um óleo cuja a Sociedade Americana de Engenheiros qualificou esse óleo como sendo 15, quer dizer que esse óleo tem a capacidade de escoamento ou de viscosidade 15. Ou seja, se eu tiver a qual o qualificou como viscosidade 40, ele é mais grosso e ele vai ter mais dificuldade para escoamento. Ou seja, quanto maior o número que foi qualificado pela SAE, maior vai ser a viscosidade. Então, se você observar nos frascos de lubrificantes automotivos, nesse caso aqui é um da Selene, mas não é questão de propaganda, porque eu já tinha esse frasco, está até vazio. Veja aqui que tem uma classificação SAE. Aqui você vai ver a classificação SAE 15W40. O que significa 15W40, pessoal? Já vou explicar para vocês. Esse lubrificante que eu mostrei para vocês, o primeiro número indica que no momento que ele está frio, ele se comporta como um óleo SAE 15, ou seja, menos viscoso, mais ralo, mais fácil de escoar. O W significa winter, que significa, traduzindo para o português, significa inverno. Então, em um ambiente frio, na primeira partida do automóvel com motor frio, este óleo ele se comporta como um SAE 15. E à medida que for aumentando a temperatura do motor, ele vai aumentando para 20, 25, 27, 30, 32, 33, até chegar o 40. Quando o motor estiver no seu uso mais severo, com as temperaturas elevadas, no seu limite, o óleo vai se comportar como um SAE 40. Ok? Então, se vocês recordarem do vídeo que eu indiquei para vocês assistirem, lá o que eles dizem, que o óleo, à medida que vai aquecendo, ele vai ficando menos viscoso. Ou seja, ele vai ficando mais fino à medida que ele vai aquecendo. Portanto, o motor de combustão interna, para a lubrificação ser perfeita, eu preciso que ocorra o contrário. À medida que o motor vai aquecendo, eu preciso que o óleo fique mais viscoso, mais grosso, com maior dificuldade de escoamento. Ou seja, essa propriedade aqui, ela, para se aplicar, à medida que aumenta a temperatura, vai aumentar a viscosidade do óleo, eu preciso desse agente aditivo melhorador de viscosidade. Ok? Então,
Eu vou fazer um desenho aqui que vocês vão entender melhor o que eu quero dizer aqui. Lembrando que no filme mostrou-se que à medida que a temperatura aumenta, a viscosidade diminui. Então, eu preciso do contrário disso para o motor lubrificar da forma correta. Por quê? Porque à medida que o motor vai trabalhando, eu preciso de um óleo mais viscoso para poder suportar aquela carga severa de trabalho. Então, à medida que vai aumentando a temperatura, eu preciso de um óleo mais viscoso para proteger melhor os componentes internos do motor. Então, vamos representar aqui o óleo. Vamos representar aqui o óleo sintético, que tem as moléculas mais organizadas, ok? Então, pessoal, por que o óleo fica mais ralo quando ele esquenta? Porque as moléculas, elas começam a ficar mais agitadas. E elas ficando mais agitadas, à medida que a temperatura vai subindo, as moléculas tendem a se agrupar. E ao se agruparem, elas vão criando espaços vazios. E esses espaços vazios vão fazer com que o líquido fique menos viscoso, vai ficar mais ralo. Então, à medida que a temperatura sobe, praticamente sem o melhorador de viscosidade, eu teria um óleo mais ralo à medida que fosse subindo a temperatura. E para o motor ia ser fatal. Eu preciso de um óleo mais viscoso para proteger. E é aí que se aplica o melhorador de viscosidade, que são moléculas que, à medida que a temperatura aumenta, a molécula vai aumentando de tamanho e vai ocupando esses espaços vazios aqui, que formam através da movimentação maior das moléculas do óleo. Então, com o melhorador aqui de viscosidade, eu vou ter sempre um aumento das moléculas do aditivo. E ele vai completar os espaços e não vai deixar que o óleo lubrificante tenha espaços vazios aqui entre as moléculas. Então, o que isso vai acarretar? Que quanto maior a temperatura, as partículas e as moléculas do melhorador de viscosidade tendem-se a aumentar gradativamente conforme o aumento da temperatura. Ele vai ocupar os espaços e, ao invés de ter um óleo mais ralo, eu vou ter um óleo mais viscoso, porque não vou ter a movimentação das moléculas. Então, tende-se a encorpar o lubrificante. Eu vou ter um óleo mais viscoso. Então, por isso eu consigo, no exemplo passado, esse óleo 15W40. Eu tenho óleo 15 no momento de motor frio e tenho 40 à medida que ele vai aquecendo. Bom, esse óleo aqui é apenas o exemplo do nosso frasco aqui. Então, existem outros óleos aí. Existe o óleo 5W30, 20W50. Aí vai depender da especificação e da recomendação que o fabricante do motor, o fabricante do automóvel, lhes descreveram, ok? Então você vai acompanhar sempre a recomendação do fabricante do automóvel. Bom, já expliquei agora o melhorador de viscosidade, agora os anticorrosivos. Pessoal, um aditivo também extremamente importante. O anticorrosivo, ele vai combater aquelas moléculas que causam corrosão do material interno, ou seja, do ferro. Ou seja, aquelas gotículas de água lá que foram mostradas no vídeo que eu indiquei, que são formadas através da umidade do ar, que
condensam com as paredes frias internas do motor, criando pequenas gotículas. Aquelas gotículas caem, se misturam ao óleo lubrificante, causando oxidação e, consequentemente, a corrosão das partes internas do motor. E isso é fatal para o motor. Então, esse anticorrosivo, ele vai atacar essas moléculas de água que possuem também oxigênio, que causam a corrosão do metal. Então, se eu tiver um óleo novo, um óleo bom, dentro do prazo recomendado, eu terei esse anticorrosivo que vai proteger o meu motor. Então, é um aditivo extremamente também importante para o funcionamento. Portanto, se você venceu aquele prazo estipulado que eu passei de 6 meses de durabilidade do óleo, você provavelmente vai perder todos esses aditivos e o seu óleo não vai ser seguro para o funcionamento do motor, causando aí a quebra a médio prazo, ok? Agora vamos falar também do aditivo importante, que é o anti-espumante. Qual a finalidade do anti-espumante? Bom, o próprio nome já diz, ele é um anti-espumante. Se você não tiver esse aditivo aí no óleo lubrificante, à medida que o óleo trabalha, ali naquela velocidade imensa, o óleo vai batendo ali dentro como se fosse uma vitamina. Então, ela vai criar um óleo. O óleo sem esse aditivo, ele cria uma espécie de espuma superior. Então, essa espuma, por ser menos densa que o óleo, ela vai ficar por cima. E ficando por cima, essa espuma, ela consegue absorver algumas partículas do óleo lubrificante, alguns componentes presentes no óleo. Essa espuma consegue sugar, fazendo com que esse óleo fique pobre das suas propriedades. Ok? Então, para evitar que ocorra essa espuma formando em cima do óleo após o trabalho do motor, se adicionar o anti-espumante. Esse anti-espumante faz com que a espuma, ao ter contato com o ar, ela dissolva. Então, o aditivo aqui, ele elimina totalmente a espuma gerada dentro do motor, por cima do óleo ali, como eu disse. Então, você vai ter sempre um óleo homogêneo ali, para você ter o trabalho correto e a utilização plena do óleo dentro do motor. Então, nada de espuma, anti-espumante para resolver esse problema. Então, pessoal, agora tem um aditivo também extremamente importante, que é o agente adesivante. Ou seja, imagina um carro parado. Esse aqui é o motor, vou representar aqui o motor do carro, o cárter. Imagina esse motor parado aí há uma semana. Pela ação da gravidade, o óleo todo que estava protegendo as peças tende a descer para o cárter. Então, se você tem um carro aí parado por uma semana, 4 dias, a ação da gravidade vai estar atuando aqui, olha. E o óleo vai tender a baixar, ok? Então o óleo vai vir todo aqui para o reservatório, que é o mais natural de acontecer. Então, quando você for realizar a primeira partida, depois de uma semana parado, por exemplo, você teria o contato ferro com ferro, até a bomba atuar e alimentar o circuito de óleo lubrificante. É coisa de milissegundos. Porém, entretanto, vai haver na primeira partida contato ferro com ferro. Isso é extremamente prejudicial, além de eliminar com esse atrito
detritos de metal que vão contaminar o óleo. Então, para evitar isso, eles criaram o aditivo agente de adesividade. Ou seja, mesmo que o carro fique parado um determinado tempo, você vai ter a proteção de uma película em volta de todas as partes internas do motor. Ou seja, a primeira partida, depois de um determinado tempo com o motor parado, com falta de irrigamento nas peças, você vai ter essa proteção. Então, quando você der a partida, vai ser menos prejudicial. Você não vai ter um atrito ali ferro com ferro de imediato. Você ainda vai ter uma película protetora através do agente de adesividade. Então, pessoal, todos esses aditivos que eu descrevi aqui e expliquei, se você não os tiver no seu motor em funcionamento, você vai estar destruindo aos poucos o seu motor. Então, qual que é o prazo de garantia que fizeram testes laboratoriais e esses resultados apontaram? 6 meses é o tempo que você consegue trabalhar com óleo e mantendo todos os aditivos de forma que ele tenha a mínima condição possível de realizar as suas funções dentro do óleo. Ou seja, a partir do 6º mês, o seu óleo já não vai ter as propriedades todas dos aditivos em pleno funcionamento. Então, com isso, a minha recomendação, através dos resultados desses testes, é que um óleo não pode passar de 6 meses. Ok? Então, jamais utilize um óleo mais que 6 meses em um automóvel, mesmo que você não tenha atingido a quilometragem recomendada pelo fabricante. Por exemplo, se eu tenho um carro cujo manual diz que eu posso rodar com determinado óleo a 5.000 km, eu posso ter rodado 1.000 km apenas. Se eu atingir os 6 meses, eu devo trocar esse óleo para ter um óleo limpo e ter um óleo com os aditivos recomendados e nos níveis de segurança para atuar no funcionamento do meu motor. Eu vou ter um motor bem mais durável. Eu vou ter um motor livre de impurezas, livre de sujeira, e vou ter um motor por muito mais tempo. Ok? Então, pessoal, se você fizer um cálculo aí e dividir o gasto que você vai ter com uma retífica de motor por entupimento de dutos do circuito de carga do óleo, entupiu, você tem que fazer a retífica. Dependendo do carro, vai ficar muito caro. Se você dividir um período aí de 10 anos e dividir pela troca de óleo a cada 6 meses, você vai ter um valor 10 vezes mais barato do que pagar para fazer uma retífica. Portanto, a troca do óleo com a troca do filtro, toda a troca do óleo, você tem que trocar o filtro, pois o filtro ele armazena de 300 ml a 500 ml de óleo, dependendo do modelo. Aquele óleo armazenado ali, você tem que sacar o filtro durante a troca e colocar um filtro novo, porque aquele filtro vai estar contaminado. Então não existe trocar o óleo e não trocar o filtro. É a mesma coisa que você tomar banho e não trocar a cueca. Ok? Tomou banho, troca a cueca. Trocou o óleo, troca aquele filtro, pois vai estar com óleo velho e vai contaminar o óleo novo. Então não vale a pena
você trocar em duas trocas, trocar o filtro, mesmo porque é muito barato. O filtro de ar também eu recomendo a troca a cada troca de óleo. Muitos aí não vão concordar, mas eu acho que a troca do filtro de ar também tem que acompanhar a troca do óleo, para você ter uma respiração ali melhor do motor, você vai ter um motor livre de impurezas, ok? E o filtro de gasolina, você troca a cada 10.000 quilômetros. Bacana? Então, pessoal, a gente já falou aí sobre o óleo, então a gente falou aí sobre todos os aditivos, beleza. Agora a gente vai falar sobre uma questão aí muito importante. Eu posso usar qualquer óleo no motor, de qualquer valor lá do SAI que eu acabei de mostrar? Não, não posso. Eu posso usar o óleo com a mesma especificação, porém de um fabricante diferente do que o manual do proprietário do veículo recomenda? Sim, pode. Mas desde que você siga as recomendações que eu vou passar aqui agora. Você pode utilizar o óleo de qualquer fabricante que você achar melhor. Porém, ele tem que ter as mesmas especificações do óleo recomendado. Ou seja, se eu tiver um óleo cuja recomendação é o 5W30 pela SAI, o código SAI é 5W30, e o código API, que eu não falei ainda, mas eu vou falar agora, que é justamente esse código aqui, dessa tabela, que o API significa Instituto Americano de Petróleo, e essas aqui são as siglas, tá? Então, pessoal, se eu tiver um veículo fabricado até 1972, a tecnologia dessa época, o código API era o SE. Veículos fabricados a partir de 1980, o código API era o SF. Por que teve essa mudança aqui? Porque à medida que o tempo passa, os carros evoluem. A performance do motor evolui. Então, consequentemente, o óleo também tem que evoluir e acompanhar a evolução do motor. Então, à medida que o tempo vai passando, veja, 1994, a partir de 1994, já era um óleo SG. Em 2007, a partir de 2007, utilizavam-se o código API SM. Então, se eu tiver uma recomendação no manual de determinado fabricante do óleo, mas eu quero mudar de fabricante, eu tenho que olhar três coisas. Se o código SAI é o mesmo, vou ter que pegar um óleo cujo o código SAI é o mesmo, o código API o mesmo, ou não, vai depender. Se você pegar o código API superior, você pode utilizar o código diferente. Exemplo, se eu tenho um carro fabricado a partir de 1994, que na época era recomendado o SG, pois o SG era o óleo mais tecnológico da época, era o mais avançado, então hoje eu posso usar o SN nos carros fabricados a partir de 94. Porém, eu não posso usar o SF para carros a partir de 94. Por quê? Porque eu já tenho um óleo aqui para os carros a partir de 1994. Então o SF não serve para esse carro a partir de 1994. Porém, o SG serve para o SF, que foram carros fabricados a partir de 1980. Então, duas coisas que a gente verificou. A terceira é o quê? Esse manual recomenda óleo sintético, mineral ou semissintético, que é o sintético, o semissintético, que eu não recomendo muito por causa daquilo que eu disse lá sobre as partículas
alinhadas as partículas organizadas do óleo mineral, sintético, você vai misturar com partículas desorganizadas do óleo mineral. Isso pode causar atrito fluido dentro do motor durante o trabalho aí. Então eu não recomendo muito esse óleo semi-sintético. Mas bom, tem gente que gosta de seguir o manual, deve seguir, tá? Se você trocar de 6 em 6 meses, tudo bem, mas mesmo assim eu não utilizo. Aí já é uma opinião minha, ok? Eu não gosto desse óleo semi-sintético aqui. Então, se você quer mudar de fabricante, você tem que manter o código SAI, manter o código API ou utilizar um superior com o código superior e saber qual que é o tipo de óleo, se é sintético, mineral ou semi-sintético. Portanto, você pode sim trocar. Então, pessoal, só para finalizar agora, essa sigla aqui significa Service Station. Elas são para óleo, esse código API aqui são para óleo para carro com combustão a gasolina, GNV, etanol ou flex. Carro cuja combustão seja óleo diesel, o código API vai começar com a letra C. E vai ter uma outra letra aqui. Então, isso aqui serve da mesma forma para os automóveis que têm combustão a diesel, ok? Porém, o código API vai começar sempre com a letra C, que significa comercial. Comercial em inglês, que é a mesma coisa, comercial também para o português. Eles quiseram, tipo, se referir a carros de comércio, de carga, entenderam? Então, pessoal, é isso daí que eu queria falar para vocês sobre lubrificantes. Espero que vocês tenham gostado. Assim, eu posso garantir, pessoal, que o resultado dessa aula aqui foi, assim, através de muito trabalho, através de muita pesquisa e através de muito estudo. Então, tudo que eu passei aqui, na 14ª aula nossa, é fruto de uma dedicação aí tremenda. Então, assim, as informações, vocês podem ficar tranquilos que sobre óleo, lubrificante, a gente falou tudo, ok? Então, pessoal, faltou a gente falar um pouquinho aí de graxa, mas a graxa, como o carro utiliza muito pouco graxa, eu vou fazer um videozinho muito curto só sobre graxas mais pra frente aí. Aliás, o próximo eu vou fazer um vídeo aí só sobre graxas, ok? Depois, na nossa 15ª aula, a gente vai falar sobre combustível, gasolina, etanol e diesel, ok? Então, pessoal, não perca aí a próxima aula. E se vocês gostaram aí do vídeo, pessoal, por favor, clique lá em like, tá? Dá um like para nós e se puder se inscrever no canal, vou ficar muito feliz. É um orgulho tremendo para mim quando eu vejo lá, eu recebo um e-mail com as inscrições aí da galera. Então, assim, é bacana, eu vejo que é um trabalho que está sendo reconhecido. Ok, pessoal? Obrigado por assistirem e até a próxima 15ª aula. Obrigado!